Boa tarde a todos. Eu queria agradecer antes de mais a vossa presença e também a hospitalidade do Palácio dos Corucheus e da Galeria em particular, e queria muito em especial agradecer à professora Isabel Sabino a disponibilidade que de imediato manifestou para estar connosco aqui a apresentar o livro do Diogo Freitas da Costa, o Atelier, e obviamente, se a professora me autorizar, agradecer por último, mas não menos importante, ao Diogo ter escrito este livro, que foi o Camus dizia que a vida é um longo e doloroso parto. O livro não foi um longo e doloroso parto, mas trabalhámos ainda bastante no livro e todas as entrevistas que fez, etc. Mas não queria alongar sobre isso, porque sobre o conteúdo do livro a professora Isabel Sabino falará muito melhor que eu. Muito obrigado, professora. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Bom, isto é um prazer estar aqui, é um prazer corresponder ao convite do Diogo. E é uma coisa que eu agradeço e que me sinto muito honrada em fazer, e ao mesmo tempo à Fundação, que penso que tem um papel meritório nesta iniciativa. O livro, ele está à vista, e claro que para além de estar à vista agora requer uma certa atenção, e fez-me pensar logo numa série de questões, porque isto já vem de uma conversa ou de uma série de conversas que nós fomos tendo ao longo do tempo, e que recorda sempre paradigmas ou ideias feitas que todos nós acabamos por fazer mais ou menos e que depois vamos desfazendo ao longo do tempo, porque o que é verdade é que nós imaginamos sempre os artistas um bocadinho com aquela imagem que aparece, por exemplo, num filme como Um Americano em Paris, do Minelli, uma mansarda que fica a algures no topo de um prédio, que tem umas janelas que dão para os telhados de uma cidade qualquer, Paris por hipótese, com uma salamandra de ferro onde se queima carvão quando há dinheiro e que se queimam papéis ou desenhos ou jornais ou o que calha quando não há dinheiro. E essa imagem acaba por marcar muito uma certa ideia feita sobre a maneira como os artistas, pintores, escultores e outros artistas com outro tipo de atividades acabam por ser entendidos muito banalmente. Eu pessoalmente também tenho as minhas fantasias pessoais como artista, embora tenha a minha atividade e neste momento esteja limitada a uma sala em casa que tem 12 metros quadrados aproximadamente, porque o país tem vivido as circunstâncias que tem vivido, mas imagino-me frequentemente, como estava aqui a contar ao Diogo, numa daquelas equipas monumentais do Jeff Koons, a trabalhar como um dos assalariados chineses que ele lá tem, que vem, por exemplo, com a melhor formação possível de Beijing, um dos 100 operários que lá estão, cada um segundo uma hierarquia, uma especialização muito determinada, e eu imagino-me lá a pintar bolinhas durante dias inteiros, a fio, a preencher superfícies, e provavelmente a ganhar muito mais do que ganho como professora catedrática aqui em Portugal, numa instituição pública. Também me imagino um bocado, desculpem lá, mas já agora eu acho que o ateliê é um espaço de fantasia. Funciona um pouco como um ateliê ou um estúdio, é para nós muito uma espécie de um lugar que tem a ver com o imaginário. E eu nesse sentido tenho mais duas outras fantasias que já agora aproveito para colocar aqui, porque no fundo são casos reais. Um deles é o ateliê um barco, também me imagino num barco como o ateliê do Monet, num rio com uma ondulação suavezinha, com a luz que brilha, exatamente, com a luz que brilha e que se reflete em vários sítios, nas folhas das árvores, nos reflexos da água, na superfície da tela pintada no próprio barco. Ou ainda como uma amiga minha, que é inglesa, é uma inglesa estranha, bizarra, nascida na Alemanha, mas de nacionalidade inglesa, que tem normalmente como ateliês os locais mais inesperados que se pode normalmente conceber. Por exemplo, ela durante os anos 90 trabalhou numa gruta que fica na costa, numa das costas mais difíceis da Escócia, do norte da Escócia, uma gruta junto do mar, onde ela ficava, para onde ela é transportada de barco
Já é uma segunda fantasia com barcos, isto deve dizer qualquer coisa, mas de facto ele era transportada para lá de barco e ficava lá isolada de qualquer espécie de contacto, nem telefone, internet nem pensar, portanto ficava dependente da ida e depois do regresso na data combinada do próprio barco, e era nesse local que ela trabalhava, por exemplo, durante 1, 2, 3 meses, como chegou a acontecer, sem sequer reabastecimentos de víveres, ou seja, ela tinha que sobreviver a esse nível. E os objetos artísticos que ela fazia na altura, eram também decorrentes do próprio local. Ou seja, deles a única coisa que sobrava no final eram fotografias e vídeos. Ela continua a fazer isso, chama-se Jules Brooke. Se quiserem fazer alguma pesquisa na internet, ela tem um ateliê e funciona. As últimas, enfim, incursões bizarras deste género que realizou foram desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Namíbia, dos quais persistem depois também no final das longas estadias, também sempre dependentes de um grande período de isolamento, fotografias e vídeos das ações que faz, que são ações no terreno, que vivem muito do retirar pedras, usar pigmentos naturais que são retirados do terreno para agir sobre a própria paisagem. É uma coisa da qual existe uma grande tradição escocesa, principalmente escocesa, no âmbito da land art. Portanto, isto são fantasias, obviamente. Ora bem, e o que este livro do Diogo faz é trazer-nos situações reais. Ele não será a bibliografia ou a biografia do Mourinho, como diz o Julião Sarmento, num determinado momento do livro, num determinado momento da entrevista que foi facultada, mas é um texto muito cuidado, de informação, extremamente bem colecionada, muito isenta, sobretudo muito isenta, e que ainda por cima é caracterizada por uma escrita bastante correta e uma leitura e que se lê fluidamente, com grande à vontade, sem qualquer espécie de travões, porque é de facto bem escrito e muito acessível e de muito agradável leitura. Ora bem, o que é que o livro tem? Tem uma introdução em que são definidos os fins, os objetivos da própria obra, são apresentados dados estatísticos impressionantes, embora seja uma síntese muito curtinha, sobre a situação da arte em Portugal, quanto ao número de participantes individuais e institucionais, que dão a entender existir, entre 1991 e 2001, um crescimento enorme do número de interlocutores no campo das atividades culturais. Qualquer coisa que cresce, nesse espaço de 10 anos, cerca de 34%, o que é imenso. Depois dá depois também uma panorâmica sobre anos mais recentes, nomeadamente 2011 a 2013, salvo erro, relativamente ao número de trabalhadores registados, não apenas nas atividades culturais, mas depois já concretamente no campo artístico, o número de galerias, o número de exposições realizadas, o número de obras expostas, revelando uma certa flutuação, principalmente em 3 anos, que aumenta e diminui, e principalmente diminui, efetivamente, com alguma expressividade. O livro surge também apresentado como uma espécie de reportagem. Eu acho que é uma apresentação modesta. Eu penso que o livro é mais do que isso. A ser uma reportagem, é uma reportagem, enfim, mais sumarenta do que são normalmente, pelo menos, muitas reportagens que nós lemos, mas nesse sentido de ser uma reportagem, ou seja, de ser qualquer coisa que efetivamente descreve ou aborda uma situação, ele é plenamente conseguido porque dá efetivamente uma panorâmica, oferece-nos pontos para um mapa possível que obviamente pode crescer, mas pontos que são já belíssimos pontos para se começar a perceber uma situação que ainda por cima está relativamente pouco estudada em Portugal. Ele estuda 12 artistas, segundo uma metodologia escorreita, também do ponto de vista até académico, despretensiosa, é um livro muito despretensioso, esse é um traço
muito agradável também. A própria escrita é despretensiosa, é uma escrita saudável, sem gongorismos, sem repetições, sem recuos, sem empatar a vida a ninguém. Muita correção externa. Mas é bom que haja, é bom que haja. Depois, portanto, as próprias apostas, os próprios artistas que ele escolhe, são definidos com bom senso. Claro que uma pessoa coloca sempre a hipótese, podiam ser outros e não estes, mas são definidos com critérios que permitem perceber diferenças e identidades ao mesmo tempo e similitudes também em alguns. Ele constata, por exemplo, algumas coisas que são curiosas na introdução, nomeadamente a inexistência, eu agora cito na página 10, a inexistência de grandes estruturas de afiliação coletiva para a defesa dos interesses da profissão de artista, e quando existem, a sua escassa representatividade profissional, social, é um dado real. Em Portugal não há associações de artistas. Eu lembro-me de ter feito uma tentativa muito falhada e muito particular no contexto logo imediato à Revolução de Abril, e aquilo falhou, não serviu para nada, as pessoas estavam mais empenhadas em outro tipo de coisas e não funcionou. Também os interesses pessoais provavelmente eram excessivamente contrastantes para se conseguir com alguma objetividade traçar um rumo comum. Portanto, isso é uma coisa que não existe. Associações de artistas, associações que façam, por exemplo, a gestão de interesses de caráter, enfim, mais social, não há. Tal como, e ele constata também, num determinado momento do texto, que, apesar de tudo, apesar de haver alguma flutuação em todos os dados, inclusive de caráter estatístico, pode considerar-se que há, ou que tem havido, uma grande diversificação dos espaços expositivos, até nas suas próprias tipologias, e um aumento da especialização dos intervenientes, com a identificação de diferentes funções e de diferentes profissões ou potenciais profissões. Depois ele enuncia questões, que são as questões de modo lato, e eu aqui vou citar também as perguntas que ele faz e que vai fazer depois ao longo das próprias entrevistas, e que são, no fundo, também os objetivos que envolvem um pouco este projeto. São perguntas como, por exemplo, como é que trabalham os artistas em Portugal, como é que definem o seu local de trabalho, que relação estabelecem entre as características desses espaços e a natureza das suas obras, que ritmos de trabalho têm, que hábitos, que métodos e materiais usam habitualmente, qual a relação entre os espaços onde surgem as ideias e os locais onde elas se materializam, em suma, qual a importância do ambiente de trabalho nos modelos de vida, nos horizontes de expectativa e da identidade coletiva. E ele prossegue com perguntas que são simultaneamente perguntas aparentemente muito simples, mas que depois podem dar origem a respostas muito diversificadas consoante as pessoas a quem elas são dirigidas, mas que fornecem de facto um guião com equilíbrio, que tão depressa aborda questões muito concretas do próprio trabalho, como outras que se prendem mais com a relação de caráter cultural ou com a relação de caráter já mais histórico, contextual, sociológico e até, por vezes, de caráter económico a um outro nível de conjuntural. Depois surge no livro, então, surgem os capítulos dedicados a cada artista, e eles são muitos. Eles começam, portanto, ele começa na capa com o próprio Pedro Calapés, não é logo o primeiro artista, ele faz uma organização que é um pouco mais de ordem cronológica, não é bem, mas acaba por não ser. Mas, por exemplo, ele entrevista, aliás, todos os artistas são entrevistados e são visitados, tanto quanto possível, no local onde efetivamente eles trabalham, ou seja, nos seus ateliês ou nos seus estúdios. O Pedro Calapés, por exemplo, tem um ateliê em Lisboa, no centro de Lisboa, mais ou menos no centro de Lisboa, e explica no texto um funcionamento eu conheço também bem o ateliê dele, muito profissional, com horários certos, com rotinas regulares, com tarefas separadas por zonas, por espaços físicos diferentes, com assistentes que o apoiam normalmente na parte da tarde, embora ele vá para lá logo de manhã. Portanto, assistentes que asseguram tarefas complementares, nomeadamente relacionadas com a produção,
mas também relacionadas com o arquivo, com a divulgação, com o website, ou com contactos com as várias instituições com que ele está normalmente a trabalhar. Portanto, ou seja, coisas que são normais, previsíveis numa carreira com um ritmo internacional como a dele. O Julião Sarmento, eu já o referi há bocadinho naquela conversa sobre o Mourinho e sobre, mas por carga d'água, o Julião Sarmento há um momento em que lhe perguntamos por carga d'água é que vais fazer um livro sobre isto, o grande público quer saber é do Mourinho. De facto, eu por acaso, eu suspeito que o grande público também vai querer saber deste livro, mas por exemplo o João Sarmento, que considera e responde de uma forma muito curiosa, que não gosta de considerar a atividade de artista como profissão, mas muito mais como uma vocação. E de facto ele dá uma resposta curiosa num ateliê que é um ateliê enorme, na zona de Sintra, 500 metros quadrados, com pisos diferentes, mezanino, 2 assistentes, a Ana Anacleto, que foi nossa colega, também para fazer, enfim, tarefas, para cumprir tarefas de exigência mais geral, e depois um outro rapaz para o trabalho físico associado aos sujos, numa tipologia de separação de funções que também é muito comum na maior parte dos estúdios de artistas. Uma zona para os limpos, pelo menos uma zona para os sujos, ou uma zona para os secos e uma zona para os úmidos. Isto às vezes funciona assim, desta forma mais ou menos simplista. Portanto, tanto o Pedro Calapés como o Julião Sarmento são aqui, portanto, mencionados e trabalhados, ambos artistas com posturas muitíssimo profissionais, com carreiras internacionais, portanto, com espaços que revelam também essa necessidade de separação de funções, de resposta a vários compromissos, por vezes em simultâneo, e até muitas vezes face, e até com uma postura bastante pragmática face às próprias galerias ou outras instituições com quem trabalham. O Bruno Pacheco, muito mais novo, um ateliê em Lisboa, no centro, eu fiquei com a ideia que é quase uma cave, não é? Sim, eu não conheço, por acaso. Faz bem. E mantendo ainda o outro da Inglaterra, trabalha mais isoladamente, portanto não tem assistentes como o Calapés ou o Sarmento, mais isolados, mais sozinho. O estúdio é um lugar um bocadinho mais sagrado nesse sentido, embora ele não pareça, porque é um estúdio um pouco mais sujo. Não será como o estúdio do Francis Bacon, que se procurarem, desculpem a expressão, uma bagunça monumental, na qual ele se organizava, porque precisava precisamente dessa espécie de desorganização aparente. Mas o Bruno, por exemplo, tem um estúdio que é para isolar, que é isolado, que é para trabalhar, não é para receber visitas, não é para receber clientes, não é para estabelecer contactos sociais, uma vez que isso fica atribuído principalmente às galerias ou à galeria com quem ele trabalha habitualmente. Todos estes 3 artistas são artistas com grande circulação internacional. Também nessa mesma linha temos o Miguel Palma, que o Diogo trabalha, o Miguel Palma, o Alexandre Farto, Aca, ou vulgo, mais conhecido por Vils, que são 2 artistas que parecem estar neste momento entre estúdios ou entre ateliês. Eu do Miguel Palma cheguei a ir a um ateliê que ele tinha ali na Serpa Pinto, que era imenso, era uma coisa imensa. Embora muitas das obras dele efetivamente não pudessem ser executadas naquele espaço, porque são peças que requerem, por exemplo, componentes, maquinetas, engenhos, engenhocas, ou seja, há por vezes uma espécie de trabalho de oficina e de engenharia até, no âmbito da concepção e da relação com a realização, que exigem oficinas efetivamente preparadas de uma outra forma que normalmente nenhum artista possui, a não ser aquela minha primeira fantasia, o Jeff Koons. Não é? Já estou a trabalhar numa fábrica, ele disse-me que sim, ele também me contou isso. Aliás, a experiência dos artistas e a forma como eles evoluem ao longo do tempo é também ela muito diversificada, e essa é também uma das chaves que este artista, que este livro propicia. O João Pedro Vale, o Vasco Araújo e o Ricardo Jacinto
São 3 artistas também, eles também há imagens dos respectivos espaços de trabalho. Nestes casos, concretamente, eles têm estúdios que funcionam em espaços que são institucionais ou que pertencem a autarquias, à Câmara de Lisboa, por exemplo, o caso do João Pedro Vale, o caso do Vasco Araújo, são espaços que pertencem à Câmara de Lisboa, um nos Olivais, o outro aqui por cima, e o Ricardo Jacinto trabalha, salvo erro, na Fundição do Eiras, pelo menos provisoriamente, dado o estatuto, ou dada a situação também transitória da própria Fundição do Eiras, que está entre uma empresa e uma autarquia, portanto não se percebe muito bem o destino que aquilo é um espaço, um antigo espaço industrial. Eu ainda me lembro daquilo ser mesmo uma fábrica de fogões, que deixou de ser, não é? E de esquentador, não é? Mas, portanto, estes 3 artistas que eu estava a referir, João Pedro Vale, Vasco Araújo e Ricardo Jacinto, têm obras que requerem também componentes operativas e de execução que muitas vezes requerem uma saída do próprio ateliê. Se o João Pedro Vale tem um espaço de quase 300 metros quadrados, onde muita coisa é executada e concebida, porque é efetivamente um ateliê que funciona, ou seja, que percorre várias etapas do circuito da concepção à realização, à saída, à divulgação. Já, por exemplo, o ateliê do Vasco Araújo é um ateliê menor, portanto, mais, enfim, menos, e que eu não conheço, mas eu sei, aqui em cima, mas nunca lá foi, portanto, mais limitado, e o próprio Vasco Araújo é uma pessoa que trabalha também de uma forma um pouco mais restrita. O Rui Sanches, que é o último dos nossos artistas homens neste grupo, é também uma pessoa totalmente independente de apoios, tem um ateliê relativamente perto aqui, em Alvalade. É uma pessoa, para quem o conhece, sabe que é uma pessoa extremamente tranquila, metódica, extremamente acessível. De certeza que a entrevista ou as entrevistas foram interessantes, com uma relação diária com rotinas de trabalho que ele a si próprio coloca, mesmo quando não tem compromisso. Portanto, é uma pessoa que tem um método de trabalho. Mais uma vez aqui também a estadia em Inglaterra, como acontece com alguns destes artistas que passaram por escolas inglesas, contribuiu para fornecer uma noção de oficina que por vezes nós cá não conseguimos imbuir. Eu própria não consigo, é uma incapacidade. Ainda hoje eu tive uma aula na Faculdade de Belas Artes e tive que explicar àquela gente que precisavam de trabalhar, precisavam de estar nos ateliês, porque a postura das pessoas é entrar e sair, ir lá, consultar o professor, se o professor tem qualquer coisa para dizer na hora, muito bem, mas voltar lá uma segunda vez é um esforço, enfim, que implica largar o iPad, o que é uma chatice. Mas pronto, eu até aqui referi homens. Porque as mulheres neste livro só há 3. Só há 3. É a Joana Vasconcelos, que de certa forma dispensa apresentações, é uma mulher de força, é uma artista cujo ateliê funciona relativamente a todos os outros que eu referi até aqui no âmbito nacional de uma forma muitíssimo mais ampla. É uma empresa, ela tem 35 ou 40 pessoas a trabalhar normalmente sempre com ela, que estão lá todos os dias e que asseguram todo um circuito, desde a concepção, como ela diz, e como o Diogo refere no livrinho, desde o caderno, desde as primeiras anotações no caderno, e aliás os cadernos, os blocos de nota, às vezes os Moleskines, os caderninhos da Emílio Braga, ou as folhas soltas, são o primeiro ateliê dos artistas. São o primeiro sítio onde as ideias ganham corpo e onde são indicadas as primeiras formas de materializar, de corporizar essas ideias. E às vezes é mesmo, e há muitos artistas para quem um diário gráfico, com a forma que ele tiver, é essencialmente o grande ateliê. Ou, tal como para outros, é um computador, ou um tablet ou qualquer coisa, onde de facto as coisas, as ideias, os projetos estão guardados e muitas vezes durante muito tempo. Mas de facto a Joana Vasconcelos tem um ateliê enorme, uma área grande, eu não sei qual é a área daquilo, é uma coisa, vê-se ali, está ali a terceira fotografia, 4.000 metros quadrados, qualquer coisa, com um pé direito monumental, onde ela é capaz de estar a preparar, por exemplo, 4 exposições em simultâneo que acontecem em 4 pontos do mundo inteiro. Aquela é uma das salas, exatamente, ali no Porto de Lisboa.
Portanto, tem pessoas que, sei lá, é capaz de ter secções no ateliê que realizam, as senhoras que estão a costurar e que estão a tricotar ou que estão a fazer crochê para forrar os cães, ou para fazer formas que depois são colocadas, ou, por exemplo, uma zona que assegura enfim, os dispositivos mecânicos que dão vida a peças com caráter mecânico, por exemplo, que têm máquinas que mexem, que são acionadas, que têm motores, que são ligadas à eletricidade. Portanto, há também um conjunto de pessoas que lida com esse aspecto da execução, mas há também aqueles que trabalham, por exemplo, ao nível dos contactos, a nível das relações públicas, a nível da promoção, a nível da divulgação. Portanto, é um ateliê que tem também toda uma escala de produção muito vasta, muito hierarquizada e com uma grande separação de funções. A Susana Vasconcelos, desculpem, a Susana Gaudêncio, também aqui em cima, também, de novo, uma situação um pouco mais modesta, mais caseira. É uma artista que já teve algum trajeto internacional, agora parece-me que um pouco menos, uma vez que está a fazer um doutoramento, é uma aposta que ela lá saberá para que é que serve. E a Ana Vidigal, enfim, também sediada no centro de Lisboa, é uma artista que tem feito sempre uma carreira completamente autónoma, com algum apoio da família no início, mas, sobretudo, muito ancorada numa relação que foi criando com galerias e com a própria saída e capacidade de colocação do trabalho. Ela é uma pessoa muito acessível, como o próprio Diogo já me confessou, eu conheço-a muito bem também, e é uma pessoa que conta muito facilmente e que entabula conversações sem qualquer problema. E tem uma casa, que é uma casa muito curiosa, é a primeira visita que o Diogo nos faculta, a Casa Redonda, uma casa onde o ateliê está em casa, onde tudo se mistura e onde é fácil interromper uma pintura ou um objeto que está a ser colado para ir rapidamente almoçar qualquer coisa ou jantar ou qualquer coisa do género. Portanto, há uma grande proximidade no caso dela entre o trabalho profissional como artista, o estudo. Eu esqueci-me de referir isto, muitos dos ateliês, ou a grande maioria dos ateliês, daí a palavra estúdio, contém normalmente também uma zona de estudo, de trabalho, de investigação, de pesquisa, com uma biblioteca, com acesso à internet na maior parte das vezes, onde cada artista normalmente, e mais uma vez é uma tradição que vem de trás, ainda hoje se indaga se o Poussin, como é que era exatamente a biblioteca do Poussin, uma vez que há alusões a um hipotético tratado que ele teria escrito com isto ou aquilo ou aquilo outro. Portanto, essa zona de estudo é normalmente também essencial para o desenvolvimento, para a reflexão, para a concepção e, por vezes, até para a própria avaliação de muitos dos projetos que são desenvolvidos. Portanto, 12 artistas, 3 mulheres. Eu, quando comecei a ler o livro, no início do livro, o Diogo tem uma dedicatória, dedica o livro às 3 meninas. Eu até pensei que as 3 meninas, de princípio pensei, bom, devem ser 3 filhas. Depois pensei, não, são seguramente as 3 mulheres centrais na vida dele. Mas depois pensei, se calhar são as 3 mulheres, 3 heroínas no meio disto. E aqui, eu lembro-me, eu aqui há uns anos escrevi um texto, não há muito tempo, há uns 3 ou 4 anos, escrevi um texto chamado Se Eu Fosse uma Guerrilha Girl, e andei a pesquisar, depois de ter feito a apresentação da Paula Rego para o doutoramento honoris causa da Paula Rego, tive a curiosidade na altura de saber quantas mulheres é que já tinham recebido um honoris causa na Universidade de Lisboa, e fiquei estarrecido com o número baixo que descobri. Por causa dessa minha perplexidade, decidi saber o que é que se estava a passar, um bocadinho à semelhança das Guerrilla Girls, o que é que se passava no contexto português. E fui buscar todos os dados que havia sobre todas as galerias em funcionamento em Portugal, em 3 anos, e fiz uma panorâmica do número de galerias com artistas mulheres no seu elenco de artistas, todas têm, isso está tudo online hoje em dia,
Ou seja, quantos artistas mulheres é que cada uma galeria tinha face ao universo geral de artistas que lá estavam, quantas exposições individuais de artistas mulheres tinha havido em cada uma dessas galerias nos 3 anos, e depois foi fazer a mesma coisa com as instituições portuguesas. E cheguei a uma percentagem que me deixou um bocadinho com uma espécie de uma espinha entalada na garganta, porque eu própria não supunha que fosse tão baixa. Ao nível das galerias, a percentagem de artistas das galerias mulheres era de cerca de 26%, relativamente ao todo. Em relação ao número de exposições, isto em 3 anos, 2010, 2011 e 2012. Em relação ao número de exposições individuais feitas por mulheres, a percentagem era muito parecida, 26%, andava entre os 26% e os 29%, não chegava aos 30%. E quando passei, isto nas privadas, nas galerias ditas comerciais, e quando cheguei às galerias institucionais, às grandes instituições, Serralves, CCB, Fundação Gulbenkian, Culturgest, são assim as maiores. Não me lembro se estudei EDP, Solvendo, penso que não. A percentagem aí baixou ainda para metade, 13,5%. O que me deixou um pouco inquieta relativamente ao enorme número de estudantes do sexo feminino que há nas escolas de arte do ensino superior, pelo menos nas escolas públicas, ou seja, sei lá, e relativamente ao número de mulheres que depois se vão aguentando ao longo da carreira, ao longo da vida, também nas profissões artísticas, que elas vão desaparecendo. Parece que há poucas mulheres a trabalhar, ou será que elas não têm espaço? Lembrei-me imediatamente de uma afirmação de uma doutoranda minha, que por acaso é assistente na Faculdade de Belas Artes e se calhar o mais dia menos dia tem um patim, porque neste momento estão a pôr patins em tudo quanto é contratações públicas, como se sabe. E quase sempre também nestas situações as mulheres são as primeiras a patinar. E essa minha doutoranda dizia, também não preciso de muito na vida, para pintar só preciso de um quarto. Para pintar só preciso de um quarto. A Virginia Woolf, como devem recordar-se, também dizia uma coisa parecida, que era imprescindível um quarto próprio. Ela usou a expressão um quarto próprio, no livro Um Quarto Só para Si, que aliás é um livro que se prende com uma espécie de aglutinação de 2 conferências que ela fez. Ela precisava de um quarto próprio para si, para poder dedicar-se à ficção. Quando ela falou nisso, ela não queria referir-se apenas a um espaço físico, ou seja, uma sala no sentido literal do termo. Ela queria referir-se também, sobretudo, a um espaço de liberdade, a um espaço livre de constrangimentos rotineiros, normalmente aqueles que são mais associados à vida das mulheres no tempo dela e que muitos não foram completamente afastados hoje. Ainda hoje há entraves, como se sabe, ainda hoje há filtros que se prendem muitas vezes se calhar com a vocação diversa em muitos campos das pessoas, mas muitas vezes também no próprio campo das expectativas, porque dá a impressão que muitas vezes as mulheres, a partir de um certo ponto, não esperam ir mais longe. E se calhar não exigem ir mais longe. Se calhar muitas vezes filtros das próprias mulheres. E eu acho que percebe o que é que eu quero dizer e eu não quero alongar muito mais com isso. De qualquer maneira, isto para concluir e dar os meus parabéns ao Diogo e aconselhar muito a leitura deste livro, que é um livro muitíssimo agradável. Só mesmo para concluir, eu acho muito bem que este livro seja dedicado a 3 meninas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Bem, eu acho que não vale a pena estar a dizer mais nada. Eu vou aproveitar para agradecer. Vou aproveitar este tempo para agradecer e enquanto agradeço também falar sobre algumas coisas, algumas histórias em torno do livro. E o primeiro agradecimento é para a Fundação e para o António Araújo por duas razões. Primeiro,
porque toda a gente do meio das artes sabe que a arte tem perdido espaço mediático, espaço crítico. Cada vez há menos jornais, os jornais cada vez dedicam menos espaço à crítica da arte. Acho que deve ser a época em que menos coisas há publicadas sobre arte. No âmbito jornalístico, já tivemos muito mais, os jornais já tiveram suplementos de arte, hoje em dia está muito reduzido e, portanto, encontrar um sítio que ainda por cima nem sequer é uma fundação vocacionada para as artes plásticas e ser esse sítio que acolhe um projeto destes, acho louvável. E ainda mais extraordinário é o aceitarem o meu projeto, porque partindo sempre do princípio que estas coisas são sempre distribuídas por uma lógica que eu percebo, hierárquica, ou que há uma fila de pessoas à espera para poder fazer estas coisas, e eu de repente aparecer com uma coisa e dizerem, pá, acho que sim, acho que força, vamos fazer isso, fiquei mesmo muito surpreendido e pronto. E não foi graças a mim, porque a minha casa foi muito empurrada a isso e depois eu constatei que afinal era possível. Portanto, obrigado. E à equipa toda da Fundação, não só o António, por exemplo, em pormenores como a escolha deste espaço, a Galeria Quadrum, que é um sítio que eu não tinha pensado, mas que faz imenso sentido estarmos aqui a falar sobre ateliês. Eu não sei se haverá aqui artistas aqui dos Corcheus, mas isto é um espaço que foi criado, concebido no Estado Novo, nos anos 60, como uma espécie de polo cultural, onde se pretendia dar aqueles discursos panfletários da altura, de dar uma dinâmica, a trazer artistas das ex-colónias, a criar aqui um centro de pesquisa, uma biblioteca, ateliês, uma galeria. Isso depois foi-se perdendo, embora a Galeria Quadrum tenha tido muita importância nos anos 60 e 70, foi-se perdendo, foi esmorecendo, agora parece que está outra vez a reavivar, e eu acho que isto é o tipo de sítio onde este livro faz sentido e, portanto, só para apontar essa perspicácia, esse acerto na escolha. O segundo agradecimento é para os artistas. Os 12 artistas, isto não é um livro, agora aproveito para dizer, nada representativo, eu acho, de uma amostragem do que é a população ou produtores de arte em Portugal, e acho que sim, se fosse, provavelmente teria 9 mulheres e 3 homens, porque eu acho que há muito mais mulheres a trabalhar nesta área do que homens. Eu vejo isso porque fiz o curso de licenciatura em Belas Artes e agora estou a fazer o mestrado em Belas Artes e vejo, eu sou o único aluno homem do mestrado de Teoria da Arte em 20. Sou eu e mais 20 mulheres e, portanto, realmente é estranho. Mas essa seleção acaba por revelar uma coisa interessante, que é, e que já nos lança imediatamente para o livro, que é, quando eu apresentei o projeto, foi-me pedido uma lista prévia de autores que tivessem concordado em participar no livro, e eu tive que fazer muitos contactos, e claro que assim que tive os primeiros 15 contactos, fechei logo essa lista, porque achei que muito mais do que isso seria incomportável para um livro tão pequeno, e as pessoas que me responderam foram pessoas com perfil muito específico, pessoas que têm equipas que tratam dos e-mails, que têm websites, que respondem imediatamente aos e-mails, e portanto isso acabou por terminar um bocadinho a própria seleção, que talvez não seja representativa, mas pelo menos é representativa desse aspecto técnico ou tecnológico, que eu acho que já nos dá a ver o importante que é o ateliê, ou que é o funcionamento do ateliê. Uma coisa como este livro espalha um bocadinho essa prontidão. A Joana Vasconcelos, aqueles artistas que eu achava que eram mais inalcançáveis, a Joana Vasconcelos, ou o Julião Sarmento, ou até Pedro Calapés, por serem pessoas muito ocupadas, etc., foram os primeiros a responder, porque lá está, porque têm 3 pessoas a responder a tudo o que é. E enfim, a pessoa que está no quarto, se calhar, não pode, não tem o e-mail, não tem rede. Exato.
falei com muitos artistas para além destes 12, como é evidente, e eu queria agradecer a todos eles, porque foram muitos, homens e mulheres. Especialmente queria agradecer a alguns que estiveram contemplados para ter um capítulo no livro e que depois acabaram por ser selecionados, porque este livro tinha para aí esta grossura e foi encolhendo até aqui. E portanto queria agradecer muito ao Walter Ventura e ao José Nuno Lamas, com quem falei muitas vezes e que acabaram por não aparecer aqui no livro, mas que tinham uma história muito interessante, o ateliê deles e a parceria deles. Ao Diogo Munhoz, com quem também falei diversas vezes e depois acabou por ficar fora do livro e daria uma outra dimensão, porque é um artista que acaba por não estar dentro do cânon dos artistas consagrados, mas a sua vida aproxima-se muito mais do que será provavelmente 95% dos artistas a trabalhar em Portugal. São pessoas que trabalham no anonimato, que nem sequer têm acesso às poucas galerias comerciais que há em Portugal a funcionar, portanto que fazem o seu trabalho diretamente com os clientes, fazendo retratos, fazendo trabalho de encomenda, decorando espaços públicos, etc. E que era muito interessante ter essa perspectiva, mas infelizmente não vale a pena estar aqui a dizer porquê, mas não deu. A Vera Mota também foi outra artista com quem falei e depois acabou por não estar. A Belén Uriel, que era a mulher do Bruno Pacheco, também era interessante porque é uma estrangeira que trabalha em Portugal. Mais uma mulher. Aqui havia mais duas mulheres. A vir para cá, a Catarina, a minha mulher, disse-me que isto não era o sítio para estar a falar das limitações do livro e dos defeitos do livro, que eu não podia estar aqui a fazer isso. Portanto, não vou fazer isso. Vou seguir o conselho dela, que tem sido bom até agora, tem sido bom. Só dizer uma coisa a propósito aqui. A primeira pessoa com quem eu falei, como digo no livro, foi com o professor Isabel Sabino, foi a minha professora na faculdade, e quando soube que ia ter esta hipótese de fazer isto, foi logo a primeira pessoa com quem eu fui falar. E fui ter com ela ao Convento de São Francisco, que é onde está a Universidade de Belas Artes de Lisboa, já há séculos, que já passou por várias fases, e que é um sítio muito engraçado que eu aconselho a visitarem, porque as academias são ateliês, as academias de artes, são ateliês gigantes. Aliás, a academia surge de uma necessidade de dar um bocadinho mais de fôlego teórico no Renascimento, quando aparecem os conhecimentos científicos, a geometria, que se tenta sistematizar o ensino para além do que é a história de um ofício, ou a transmissão de um ofício. Começam-se a aparecer as primeiras academias. As primeiras academias eram ateliês. A primeira academia de Florença surge do ateliê do Vasari, que começa a perceber que aquilo precisa de mais qualquer coisa. E, portanto, ir à Faculdade de Belas Artes parecia o sítio certo. E eu ia cheio de ideias, os artistas também, porque também tenho as minhas fantasias, como a professora Isabel. Também me imagino também com um ateliê magnífico, com claraboias e etc. Encontrei a professora Isabel, professora catedrática, na por cima, que eu imaginava, agora se calhar vou conhecer uma parte da faculdade que não conhecia, onde estão aquelas salões onde os professores têm os seus ateliês e escritórios e não sei o quê. E encontrei numa cela, que aquilo era um convento, e portanto são umas celas monásticas, com, sei lá, o tamanho de uma sala de uma prisão, para aí. Onde estão dois professores, o que é bom? Seis? Seis. É um gabinete para 6 pessoas. Cheios de pilha, aquilo parecia uma mistura entre uma repartição pública e uma cela de prisão. Portanto, com pilhas de dossiês, com todos os processos todos dos alunos, e a professora Isabel à espera para me receber. E a primeira coisa que ela me pergunta é: então, mas eu vou fazer um livro sobre ateliês, academias, os professores e blá. Então, mas tu achas que os ateliês... Quantos professores das Belas Artes é que tu achas que neste momento têm ateliê? Estávamos a falar há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. É que têm o luxo de poder ter um sítio onde podem trabalhar. E aí eu comecei a pensar que se calhar esta coisa do ateliê, como eu imaginava, não ia ser assim tão simples. Eu espero que isso transpareça um bocadinho, embora todos estes artistas do livro são os tais artistas que têm o luxo de ter um ateliê, que não é
o caso de muita gente, incluindo pessoas com uma carreira bem afirmada, como é o caso da professora Isabel, ou outros. O professor Manuel Botelho também me disse em conversa, pá, eu só vivi da pintura e tive um ateliê estável durante períodos muito breves da minha carreira, porque o resto do tempo tenho que me fazer à vida, não é? E pronto, portanto, ter um ateliê já em si acaba por ser uma exceção quase, no meio nacional. E viver da arte exclusivamente. Mas pronto, e portanto o ateliê acaba por congregar aqui uma série de dimensões que eu acho muito interessantes e que acho que dão pano para muitos livros e para muitas histórias, porque é um sítio de produção e portanto pode ser um sítio onde acompanhamos aquilo que já se chamou a história do ofício, as evoluções técnicas, tecnológicas, que evoluem dentro dos espaços dos ateliês, desde antes de existirem ateliês, os artistas pintavam nos próprios locais, nas paredes das igrejas, eram os ateliês dos artistas antes da arte ser retirada, não é? Às paredes. Até hoje em dia, artistas como o Miguel Palma, que trabalha onde tem projetos. Portanto, ele não tem um ateliê fixo. Há alguém em França ou no Texas que quer fazer um projeto com ele vai para o Texas ou para a França, monta lá um estado, uma tenda, como faziam na Idade Média, e é o ateliê dele, o estaleiro dele, durante esse período. Também foram os primeiros museus, não é bem, os primeiros locais de exposição, os ateliês, porque a ideia de exposição moderna que nós temos hoje, como seria a Galeria Quadro, também é uma coisa relativa, não é assim tão antiga. E os ateliês, as exposições surgem precisamente quando os artistas começam a ter necessidade de levar as suas obras para fora dos ateliês, porque começa a aparecer um mercado de arte, pessoas interessadas que não os reis e que não os papas. E espero que eu que tentei foi trazer todas essas dimensões da galeria, da oficina, do escritório. A palavra escritório, os primeiros escritórios, os escritórios dos abades e dos frades, onde se fazia iluminura, e era um sítio de escrita, de pensamento, de concepção, não eram as oficinas manuais. Enfim, isto estou se calhar já a complicar. Tentei que isso tudo coubesse num livro pequenino. Para ilustrar eu vou acabar com duas citações que ilustram um bocadinho, além de tudo isto que eu disse, o que teve aquelas frases que eu me lembrava quando estava a escrever o livro. Uma é de um crítico e curador americano muito conhecido chamado Robert Storr, que num livro precisamente sobre ateliês, ele resume a coisa desta maneira. Ele diz que no final de contas os artistas trabalham onde e quando podem. Assim, dizer que se vai para o ateliê pode significar que se vai para a sala de estar, o quarto, a cave, o sótão, o anexo da garagem, a cocheira nas traseiras de um antigo casarão, uma loja do resto de chão do prédio, um espaço de armazém, um canto subarrendado de um espaço de armazém, a sala de aulas de uma escola vazia cedida a um grupo de artistas por um autarca mais esclarecido, como acontece, uma sala num prédio de escritórios devoluto e presta a ser transformada em prédio residencial, como também já vi cá, um cubículo numa fábrica situada num bairro que a pequena indústria abandonou definitivamente. Portanto, um ateliê, no fundo, é um espaço mental, não é? O que a história da Virginia Woolf que falava, e isso é mais importante, às vezes, do que fazer uma descrição. Eu, por exemplo, com algumas pessoas com quem falei sobre a ideia de fazer um livro sobre ateliês, aquilo que lhes suscitava, imediatamente, era que era um livro de arquitetura, que era um livro de decoração de interiores, que era um livro e há muitos, assim, de facto, livros sobre ateliês, que são aqueles coffee table books, que são giros, ateliês de ver, porque são curiosos também, enfim. E a outra citação que eu queria dizer, para me calar, é de uma obra muito conhecida do Balzac, que é a obra-prima desconhecida, que
conta a história uma história que não vou contar aqui, mas que se passa num ateliê de um suposto pintor famoso. Balzac romanceia, a personagem principal dele seria o Poussin. Ele inspira-se no Poussin, enquanto novo, enquanto aluno de arte, que vai visitar o ateliê de um grande mestre. E diz a certa altura, e este foi o espírito que eu tentei encarnar enquanto escrevia o livro, diz assim: o neófito permaneceu sob o fascínio que devem experimentar os pintores natos perante o aspecto do primeiro ateliê que vêem, e onde se revelam alguns dos procedimentos materiais da arte. A atenção do jovem rapidamente se concentrou num só quadro que, naquele tempo de distúrbios e revoluções, já se tinha tornado célebre e era visitado por alguns desses obstinados aos quais se deve a conservação do fogo sagrado durante os maus dias. Pronto, é isto.